Boa noite, agora você acompanha o Conexão Porto Indústria. A empresa portuguesa Mota Engil foi a vencedora do leilão do túnel imerso entre Santos e Guarujá, realizada nesta sexta-feira na sede da B3 em São Paulo. A empresa será responsável pela construção, operação e manutenção do túnel. Além da Mota Engil, a espanhola Acciona também participou da disputa. A proposta portuguesa levou a melhor ao oferecer 0,5% de desconto no valor da contraprestação anual que o poder público pagará ao longo do período da concessão. Avaliada em 6,8 bilhões de reais, a obra terá concessão de 30 anos. Ao longo da cerimônia, as autoridades presentes destacaram o momento histórico e a importância do túnel para o futuro da região. Os portugueses chegaram há 400 anos no Porto de Santos e agora retornam com a responsabilidade de construir uma obra projetada há 100 anos. É um dia histórico e esta obra, ela é muito mais do que uma simples conexão entre ponto A e ponto B. Ela representa efetivamente a união dos brasileiros, a união de diversos homens e mulheres que dedicaram esses últimos 100 anos para projetar este sonho que começa a se efetivar, a se concretizar no dia de hoje. A Baixada Santista vai viver um novo momento, é um divisor de águas para a nossa região. Muito tempo de sacrifício, a travessia de balsas totalmente obsoleta, e eu vi também a preocupação hoje aqui com os moradores do Macuco, senhoras que estão ali a vida inteira, e eu vi o compromisso também do governador de fazer o melhor para essa população, porque é uma obra que vai engrandecer o Porto, a nossa região e o próprio Brasil. Fruto de decisões acertadas no passado recente e no presente, que nos possibilitaram hoje estar construindo uma perspectiva de futuro para a Baixada Santista e para o Brasil. Decisões de pessoas que estão aqui. Foi falado aqui da importância, esse projeto de fato, é o projeto que se baseia, o túnel, o projeto base, foi um projeto feito no governo Geraldo Alckmin, lá em 2013, 2014, foi aprimorado, ajustado, mas foi iniciado e contratado. A coragem para contratar esse projeto, eu tenho muita satisfação e orgulho de ter feito parte do governo Geraldo Alckmin. Também, fruto hoje, o governo federal, o Porto, tem a condição de aportar recursos através do presidente Pomini para fazer essa obra, porque lá atrás nós tivemos uma decisão acertada também do ministro Tarcísio, que destinou o quê? Todo o dinheiro das outorgas portuárias, eles sempre foram destinados para o Caixa da União e nunca voltavam em benefício para o Porto e para a Baixada Santista. E o ministro teve a coragem e a ousadia de determinar que o dinheiro de outorga portuária ficasse na conta da autoridade portuária para fazer investimentos importantes como esse que a gente está vendo no dia de hoje. E é muito importante, mais do que a obra, mais do que o concreto, mais do que o cimento, mais do que os blocos, acho que a mensagem de hoje, a mensagem que nós devemos passar para a sociedade é que quando há essa união, esse esforço coletivo, as coisas acontecem. E muitas vezes nos campos antagônicos, no mundo que a gente vive, especialmente da política, o mundo de extremos, dos radicalismos, é muito mais fácil você atacar do que defender, é muito mais fácil você destruir do que construir. Muitos de vocês talvez não saibam, mas o presidente Lula, como já foi dito, morou ali daquele lado, exatamente no Guarujá, aonde esse túnel vai sair. E eu me recordo que, à época, estava ocupando a função de ministro de Portos e Aeroportos e sugeri ao presidente que fizesse o túnel Santos-Guarujá. Como é uma obra muito cara e muito difícil, uma obra que nunca tinha sido feita no Brasil, eu ainda lembrei que havia recursos disponíveis dentro da autoridade portuária que poderiam servir e, portanto, sequer o orçamento da União será usado nessa obra. Esse é um diferencial muito grande. É uma obra que vai ser feita sem orçamento da União, com o orçamento da própria autoridade portuária. Portanto, o Porto está devolvendo para a Baixada
um pouco de tudo que a Baixada fez pelo Porto de Santos. O túnel terá 1,5 km de extensão, sendo 870 metros imersos sob o canal do Porto de Santos, com módulos de concreto pré-moldados. O projeto prevê 3 faixas em cada sentido, uma delas para o veículo leve sobre trilhos, o VLT, além de ciclovia, espaço para pedestres e galeria de serviços. Muita coisa aconteceu para que essa obra fosse viabilizada. Muita coisa boa aconteceu. A primeira coisa foi o resgate do PAC. Nós recuperamos as dotações orçamentárias voltadas para a infraestrutura do país. Nós estamos há muitos anos sem investimento em infraestrutura. E aqui envolve Orçamento Geral da União, Orçamento Geral do Governo Estadual. Ou seja, envolve dinheiro público. Envolve uma estatal, uma autoridade portuária que permaneceu em mãos do Estado brasileiro. É um esforço conjunto que começou no governo do atual vice-presidente Alckmin, aqui no governo do Estado, que licenciou a obra, e ao longo desses anos nós fomos elaborando os trabalhos para viabilizá-la. E eu estou muito feliz de poder estar participando desse momento histórico, um momento de fortalecimento do diálogo institucional, um momento de fortalecimento do pacto federativo, que é isso que a gente precisa, independente de direita, de esquerda, de centro, até porque o povo brasileiro precisa de ações concretas, de obras estruturantes. Quantas vezes se levou em consideração, não, tem que ser uma ponte, tem que ser o túnel, tem que ser uma ponte, tem que ser o túnel. Bom, em 1927 o pessoal estava dizendo que tinha que ser túnel. Mas quantas vezes depois disseram que tinha que ser uma ponte e ficava aquela dúvida, será que uma ponte não vai prejudicar a manobrabilidade do Porto de Santos? Será que a gente tem ambição? Nós já temos o maior porto do hemisfério sul, mas esse porto vai crescer, esse porto vai ter um canal aprofundado, esse porto vai movimentar cada vez mais contêineres. A gente já habilitou ele para os navios 366, daqui a pouco vão chegar os navios de 400 metros, os maiores contêineres do mundo. Será que uma ponte não prejudicaria a manobra? Será que uma ponte era compatível com aquilo que a gente deseja para o futuro do porto? E foi tomada a decisão, não, vamos fazer o túnel é melhor para o Porto de Santos. Diz que um túnel sempre tem 2 lados, e a obra começa pelos extremos, que se aproximam, e é quando eles se encontram, no ponto de encontro, que a obra se completa. Os opostos, quando convergem, é possível fazer não apenas um túnel, mas fortalecer o nosso país. Vamos à obra. E com a construção do túnel entre Santos e Guarujá, o turismo da Baixada Santista também será impulsionado nos próximos anos. E o impacto da decisão desta sexta-feira irá abastecer os debates no Fórum Conexão Porto Indústria, que acontece no dia 19 de setembro, aqui na sede da Record Litoral e Vale, em Santos. O tema principal desta edição será a relação entre o turismo e o Porto de Santos. E agora acompanhe os destaques desta semana, direto de Brasília, do Instituto Brasileiro de Infraestrutura e da Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos. A Frente Parlamentar e o IBI realizaram 2 importantes eventos nesta semana. O primeiro aconteceu na terça-feira e discutiu os impactos da medida provisória 1303 no setor de infraestrutura. No encontro, que contou com o relator da proposta, Carlos Zaratini, os empresários demonstraram preocupação com o aumento da taxação das debêntures incentivadas, principal modalidade de empréstimo praticada a longo prazo pelas empresas do setor de infraestrutura. Durante discurso, o deputado Carlos Zaratini afirmou que levará o pleito em consideração em seu relatório final. Na quinta-feira, a Frente Parlamentar Mista de Portos e Aeroportos e o IBI realizaram outra mesa redonda de debates, desta vez voltada a discutir os recintos alfandegados brasileiros. Os debates giraram em torno do possível envio de um PL do governo federal sobre este setor responsável pelo armazenamento e despacho de mercadorias que entram e saem do país. O presidente executivo da Abitra e conselheiro do IBI, Angelino Caputo, falou da importância destes debates e da necessidade de regulamentação para este setor. O Brasil, o território brasileiro, ele é dividido em 2 regiões do ponto de vista aduaneiro. Tudo que está na fronteira,
o porto, o aeroporto internacional, as fronteiras terrestres, é conhecido como zona primária. O resto do território inteiro, passou do meio-fio do porto, já está no resto do território. É a zona secundária. E nós temos hoje no comércio exterior, as cargas que chegam de importação, elas precisam passar nas fronteiras. Mas às vezes é tanta carga que não cabe tudo na zona primária. Então, existe um normativo que permite que áreas fora dos portos, aeroportos e fronteiras terrestres também sejam alfandegadas, ou seja, estão habilitadas para tratar o despacho dessas cargas de importação que ainda não tiveram o processo aduaneiro concluído. Vamos dizer assim, são áreas alfandegadas, são áreas seguras, com uma série de requisitos técnicos, mas que exigem um regulamento para que sejam habilitadas. E, historicamente, essa regulamentação dessas áreas alfandegadas, ela vem sofrendo várias descontinuidades. Então, já foi tentado regulamentar com 2 medidas provisórias que não tiveram sucesso. Hoje, o processo para habilitar uma área dessa é vir um processo licitatório que é demorado, complexo. Isso faz com que várias empresas que hoje operam tenham o final do contrato e tenham que operar com medida judicial. Isso é muito ruim para a segurança jurídica. Então, está sendo discutido uma terceira tentativa de fazer um modelo mais simplificado, de que essas licenças sejam feitas por um modelo mais simplificado, não uma licitação, um licenciamento. Mas isso tem que ser ponderado com os outros atores que já estão, para que isso não gere uma competição predatória. Então é um debate acalorado aí. Está para sair essa legislação, a Receita Federal envolveu alguns dos membros aqui nessas discussões, mas efetivamente o texto final ninguém viu. Então o que nós vamos fazer aqui com o IBI? Vamos acompanhar o trâmite dessa matéria no Congresso Nacional, usando a Frente Parlamentar de Portos e Aeroportos, e hoje nós fizemos colocar o resto do pessoal que não participou na mesma página, para que a gente já fique preparado assim que a legislação sair, a gente entre em campo e faça a discussão mais saudável possível. E o Conexão Porto Indústria de hoje fica por aqui. Nós voltamos na segunda-feira, às 19h30 da noite. Muito obrigado a todos pela audiência, um bom fim de semana e até lá. Tchau, pessoal.